Irmãos, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de João e hoje, nos versículos 1 a 15, o evangelista narra para a gente a passagem que Jesus multiplica os pães. Uma grande multidão seguia Jesus por conta dos sinais que ele fazia em favor dos doentes. E essa multidão estava com fome, porém, eles, Jesus e os seus discípulos, tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Parecia então uma situação impossível de ser resolvida. Afinal de contas, como eles alimentariam toda aquela multidão que seguia Jesus? Então, o trecho do evangelho que eu gostaria de meditar com vocês diz o seguinte: Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Jesus faz este questionamento a Filipe para pô-lo à prova, e Filipe representa os discípulos de Jesus ali, para pô-los à prova diante de uma situação que parecia impossível. Solucionar ali, dar de comer a toda aquela multidão sem ter os alimentos necessários ali, a quantidade necessária. Irmãos, aqui os discípulos de Jesus são como os nossos sacerdotes hoje. E não só eles, nós também podemos estar junto a estes sacerdotes como pessoas que precisam alimentar a multidão, levar a palavra a estas pessoas, a esta grande multidão que tem fome da palavra de Deus, que vem ao nosso encontro, que precisam ser saciados. É claro, os sacerdotes mais do que todos, mas nós também somos chamados a saciar, a dar de comer a estes que têm fome do alimento espiritual, fome da palavra de Deus. E diante dessa situação que parece impossível para os discípulos neste momento, essa situação também será impossível para a gente se nós não alicerçarmos-nos em Jesus. Apenas com a graça de Jesus, com a intervenção divina, nós podemos ser capazes de alimentar, de levar a boa nova, de levar o Evangelho para estas pessoas que têm a fome do Evangelho, têm a fome, precisam ser saciadas. Só por nós mesmos, só com os recursos que nós temos, isso parece impossível e é impossível, irmãos. Eles só puderam saciar a fome dessa multidão após Jesus multiplicar os pães. A ação divina, o milagre divino, a intervenção divina. E nós, diante dessas situações que a gente pode ter no nosso dia a dia, nós precisamos confiar completamente na providência divina. Ele vai prover o necessário. Nós agiremos segundo a vontade de Jesus. Então nós precisamos aprender que diante das situações que parecem impossíveis, nós temos de colocar toda a nossa esperança, a nossa fé em Jesus e na sua providência divina. Outra comparação que a gente poderia fazer é a própria cruz. Quando tudo parecia sem esperança, quando vimos o crucificado, após ele passar por toda aquela humilhação e sofrimento e ser crucificado e morto na cruz, não parecia uma situação impossível, irreversível? Mas o sobrenatural acontece. É Jesus que entrega a sua vida na cruz para vencer o pecado, vencer a morte, abrir a porta do reino de Deus para nós e ressuscitar. Ele que ressuscitou. Diante de uma situação aparentemente impossível, nós somos chamados a colocar a nossa fé no ressuscitado, aquele que tem poder, aquele que é o próprio Deus. Portanto, irmãos, não percamos a esperança diante das situações que parecem impossíveis na nossa vida. Muito pelo contrário,
alicercemo-nos em Jesus, coloquemos toda a nossa esperança na providência divina, porque assim como aconteceu com os discípulos, que não só alimentaram toda aquela multidão, como ainda sobrou 12 cestos cheios de pães, nós também poderemos alimentar a multidão que porventura vier ao nosso encontro, levando a boa nova, levando o evangelho a toda criatura. Amém.